E agora, para a gente dar continuidade, eu gostaria de chamar a professora doutora Ana Cristina Tanuri, que é professora associada da disciplina de Técnica Cirúrgica e Experimental da FMUSP e Cirurgia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da nossa faculdade. Eu preparei alguma coisa um pouquinho mais informal, e está bem num papelzinho bem tosco, mas acho que eu vou conseguir passar a mensagem que eu quero para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer demais o convite do Congresso, da Amanda, da Thaís, por terem organizado, parabenizar pela ideia de organizar um Como Talks, um negócio novo, diferente, sobre um assunto que eu acho tão relevante e tão atual como a participação das mulheres na ciência. Como eles falaram, eu sou a professora Ana Cristina. Para a maioria dos alunos daqui, se não me conhecem, vão me conhecer, porque eu dou aula basicamente a partir do quarto ano para vocês. E eu acho que falar sobre esse assunto, o papel da mulher dentro da ciência, ele vem dentro de um contexto do papel da mulher na sociedade mesmo, né? Que, na verdade, como tantas outras coisas, isso faz parte de uma evolução. E se a gente parar para pensar, o nosso papel nos últimos 100 anos, na verdade, as oportunidades que a mulher tem dentro da sociedade, elas são muito maiores hoje do que elas eram há 100 anos atrás. E se a gente falar, são completamente iguais as nossas condições e oportunidades? Não, eu acho que ainda não são, só que já andou muito, e eu acredito que isso algum dia vai ser ideal. Não está ainda, mas está quase. Perto do que a professora Angelita falou, né, do que tudo que ela passou, a gente parar para pensar, o grau de dificuldade que vocês tiveram, que eu tive, acho que não é quase nada perto de tudo que ela passou, né? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre a minha história e, exatamente nesse contexto do papel da mulher, falar sobre, na verdade, um pouco antes do que a minha história, sobre a história dos meus antepassados, né? Para a gente parar para pensar como o mundo evoluiu, né? Eu sou neta de um casal de libaneses, também, por coincidência, a professora também tem ascendência libanesa. E minha avó veio do Líbano, ela ficou órfã com 6 anos de idade, teve que trabalhar, casou com meu avô, e no Líbano, na época da guerra, 1940 e pouco, não tinha muita oportunidade, lá eles tinham a longínqua imagem, e a ideia, vocês imaginam, sem celular, sem internet, sem nada, de que o Brasil era um lugar que tinha melhores condições. Aí eles entraram num porão de um navio com 3 filhos, uma menina de 2 anos e meio, que era minha mãe, um de 1 ano e meio e um de 6 meses. 28 dias num porão de navio para chegar no Brasil, sem falar português. Imagina que é uma pessoa que só fala árabe chegando no Brasil, sem ter casa, sem ter nada, para tentar a vida aqui, né? Nesse caminho, a mais nova faleceu, pegou uma meningite e morreu, e a mais nova era minha mãe. E aqui, eu parava para pensar, o que é isso? O que uma mulher, em 1940 e pouco, tinha de condição? O que ela podia querer da vida dela? Na verdade, ela aqui teve mais 3 filhos e trabalhou para sustentar, ajudou a sustentar a família, fazia pão e para criar os filhos, né? Era o que ela podia fazer, ela não podia sonhar mais alto que isso. Minha mãe estudou em escola pública, como a professora falou, antigamente as escolas públicas básicas eram muito melhores do que, infelizmente, do que são hoje em dia, e ela conseguiu entrar aqui na faculdade. No dia que ela entrou aqui, a minha avó chorou. Mas ela chorou de tristeza, exatamente porque ela falou, poxa vida, agora o que ela pensava na cabeça delas, a melhor coisa que podia acontecer para a mulher era casar, ainda mais minha mãe era bonita, tinha um monte de partido lá na colônia, que era afim dela, mas ela não queria nada disso, ela queria ser médica, era uma pessoa que eu acho que até tinha uma ideia bastante à frente do tempo. Entrou na faculdade e teve a chance de fazer faculdade, ela conheceu meu pai aqui, e graças a Deus, me deram condição de estudar numa escola boa. Hoje em dia, a escola privada é melhor, fazer o quê? E eu pude entrar na faculdade. E para mostrar exatamente isso, o tanto de oportunidade que melhorou nesse último século, como a gente tem muito mais chance de fazer o que a gente quer do que as pessoas podiam, do que as mulheres podiam fazer antes, né? E uma coisa que eu acho muito interessante apesar dessa situação estar relativamente bem, a geração de vocês é uma geração que é bastante indignada com as injustiças em geral. E a injustiça com a mulher não deixa de ser, em número de pessoas, a maior que tem, né? E eu acho que o fato exatamente de vocês serem indignados com essa condição vai fazer com que o nosso mundo progrida ainda mais e que algum dia atinja uma condição de condições realmente ideais. Eu vou voltar um pouco a falar sobre a minha história. E
exatamente sobre, acho que essa situação de mulher, cirurgiã, as dificuldades que menores, mas porém que ainda existem. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ter uma pessoa, uma adolescente normal, comecei a ter muita poliúria, polidípsia. Minha mãe olhou, ela é pediatra, achou estranho, falou para o meu pai, achou que estava com hálito cetônico. Daí ela falou, essa menina está com hálito cetônico. Ele falou, ele é cirurgião, falou, você está viajando, né? No dia seguinte, a gente foi numa festa e ele viu que eu não parava de beber água. E aí ele falou, nossa, tem alguma coisa errada mesmo. Aí, então, eu estava no segundo ano de faculdade. Fomos lá colher uma glicemia, viu lá, 200 e tanto. Ou seja, diabetes tipo 1. E isso é uma coisa que, de repente, imagina você uma pessoa normal, de repente, você vai mudar a sua vida. Não é fácil, né, para um adolescente que estava acostumado a ter uma vida normal. E aí fomos no endócrino, uma pessoa super renomada, conhecida. Fiquei lá esperando 2 horas para ser atendida. Eu lembro até, tinha uma árvore linda na frente da casa dele, acho que eu nunca vou esquecer daquela árvore. Entramos no consultório, e aí ele olhou para mim, eu perguntei. Ele falou, você tem diabetes? Eu perguntei, é para o resto da vida? Ele falou, é para o resto da vida. E é o tipo de notícia que é difícil para uma pessoa aceitar, assim, de repente sua vida muda de ponta cabeça. E eu acho que foi a minha primeira lição de ética. Eu tive essa lição antes de começar a ser médica. E eu acho que isso, de certa forma, me faz ser uma médica melhor, porque a gente sempre tem que olhar o paciente pelo ponto de vista dele. Para ele, provavelmente, era mais um entre 1 milhão de diabéticos que ele via e deu a notícia. Mas isso é o tipo de coisa que vocês, que estão começando a carreira agora, têm que ter essa ideia também de se colocar na posição do outro lado, se imaginar como paciente. Isso, com certeza, vai fazer com que vocês sejam médicos melhores. Não interessa a especialidade que vocês forem seguir. E, no final desse ano, então, logo depois de descobrir o diabetes, eu estava começando o 3º colegial, e aí fazia escola de manhã, cursinho à tarde, e à noite estudava que nem uma louca, porque minha mãe e meu pai eram daqui, e eu pus na minha cabeça que eu queria entrar nessa faculdade. E, realmente, eu nunca estudei tanto, acho que, como a maioria de vocês também, nunca estudou tanto quanto para entrar na faculdade, né? Chegou no fim do ano, foi muito bem, foi até a primeira colocada da FUVEST geral, e entrei aqui. E eu acho que meus pais choraram junto comigo. E dessa vez eu vi que foi muito diferente do jeito que minha avó chorou. Eles choraram de alegria de poder saber que eu ia conseguir fazer o que eu queria da vida, e que era o sonho deles também, né? Porque meu pai nunca falou, mas ele sempre quis que eu fosse médica daqui, seguisse a carreira dele, né? E depois, então, fiz a faculdade, já sabia que queria ser cirurgiã, mas eu sempre levei a faculdade muito a sério. E isso é uma coisa que eu quero que vocês levem para vocês também, que talvez vocês já saibam o que vocês queiram fazer da vida, mas é importante você prestar atenção em tudo, aproveita a faculdade o máximo que vocês puderem, porque cada vez mais a medicina está em especialidade. Hoje existe o médico do dedão do pé. Só que não por isso a medicina está melhor, eu acho que até está pior. E faz parte de um médico bom ele ter uma noção geral de tudo, e ele saber o valor que a dor no pé tem dentro daquela pessoa, porque não é uma doença, é uma pessoa. Então, por favor, mesmo que vocês já souberem o que vocês querem fazer, leve a faculdade a sério, tentem aprender o máximo de tudo, porque eu não tenho dúvida que vocês vão ser médicos melhores se vocês fizerem isso. E eu sempre sabia que queria ser cirurgiã, na época já pensei em prestar cirurgia, e existia uma certa dúvida, falar, poxa, mulher, diabética, porque, de certa forma, a gente precisa ter uma vida um pouquinho mais regrada, comer direito, e, infelizmente, cirurgião não tem muita rotina, não tem muita hora, principalmente na residência, não é fácil, né? Mas sabia que eu queria, e fui determinada, peito aberto, entrei na residência também, eu fui a melhor aluna da turma, a primeira colocada na prova, e sempre fui uma pessoa, meio que nem a professora, assim, meio cheia de mim também, eu não sou modesta, vou fazer o quê? Mas, a primeira cirurgia do meu R1, eu entrei com um professor que era o assistente da geral. O cara acabou comigo, acabou comigo. Eu tremia tanto que eu não conseguia mais segurar no bisturi. E eu comecei a chorar, e ele, em vez de perceber isso, ele foi cada vez mais escroto comigo. E aí terminou, eu quase estava em pane. E daí ele chegou no final e falou, olha, eu acho que você não tem condição, você tem que voltar para estudar anatomia, ou pega uma peça, vai dar ponto em alguma coisa. E foi a única vez na minha vida que eu realmente pensei, nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu nasci para isso?
E, graças a Deus, esse rompante foi rápido, eu levantei a cabeça. Vocês sabem, a gente leva tropeço na vida, né? Não foi o primeiro, nem vai ser o último, vocês também vão levar. E, graças a Deus, que eu não me deixei levar por isso. Hoje, ele está em uma posição quase de igualdade comigo. E algum dia eu ainda vou lembrar isso, vou falar para ele, tá vendo, professor, olha só o que você me fez? Ele um dia até já chegou a me pedir desculpa por causa disso, mas eu acho que ficou uma coisa meio traumática dentro da minha cabeça e da minha vida. Mas, graças a Deus, eu agradeço todo dia por não ter desistido. E uma coisa difícil para cirurgião é a gente conseguir principalmente nos primeiros anos, as pessoas tratarem a gente direito, terem respeito. Acho que isso não faz tanta diferença ser mulher ou homem. No começo é difícil para todo mundo. E, para mim, teve uma dificuldade maior ainda. Vocês vão achar que é besteira, mas não é. Eu sou canhota. E aí, na hora que você vai operar, no começo, aí o cara fala assim, a maioria das pessoas que te ajudam falam, não, mas você tem que operar com a direita. Mas eu falo, não, mas eu escrevo com a esquerda, eu não vou conseguir. Não, mas o certo é operar com a direita. Eu não consigo, a mesma coisa que te mandar escrever com a esquerda. Daí, então, com o tempo, a gente precisa aprender a se impor. Do mesmo jeito que mulher tem que se impor, eu falo, não, eu sou canhota, então, não, você que vai me ajudar com a mão esquerda. É mais fácil para você me ajudar com a esquerda do que eu aprender a operar com a direita. E as pessoas começam a te respeitar se você começar a se impor. Depois disso, eu terminei minha residência e fiz uma carreira meio rápida, assim, fiz logo doutorado e virei professora associada, fiz livre docência e cada vez mais comecei a me envolver mais com a graduação, a ter mais aluno e a fazer mais trabalho científico, né? E exatamente pelo fato de ser professora e ser pesquisadora e ser cirurgiã, a maioria dos meus trabalhos tenta fazer essa correlação. Uma dúvida que vem da prática clínica leva a uma pesquisa experimental. E, por conta disso, acho que muitos alunos de iniciação se interessam e bastante gente tem me procurado. E eu procuro receber todo mundo, porque eu acho que o principal papel do professor aqui é estimular vocês e fazer com que vocês façam pesquisa. E as condições, por pior que sejam as condições do nosso país, em várias coisas, a gente aqui na Faculdade de Medicina da USP tem condição de fazer pesquisa boa, de publicar em revista boa. Eu acho que, no geral, brasileiro, às vezes, tem uma autoestima baixa, né? E a gente baba muito ovo para o americano. Eu sou completamente o contrário. A gente aqui tem condição de fazer trabalho bom. O nível de assistência que a gente tem aqui não fica a desejar para ninguém, para ninguém. Então, eu acho que, inclusive, é uma obrigação de vocês que estão aqui, eu tento fazer isso, é da gente manter o nível de excelência, tanto médico quanto de pesquisa, aqui no nosso país. E eu acho que essa oportunidade aqui, que é esse congresso, é muito bom para vocês. Eu também, quando era aluna, mandava trabalho para cá. Agora, como professora, eu estimulo meus alunos a mandarem trabalho. Isso aqui é uma excelente oportunidade para vocês começarem a apresentar trabalho. Agora, com essa ideia de apresentar em inglês, é chato, mas acho que é bom para começar a treinar. E aí, por favor, aproveitem isso e se engajem nessa vida científica, porque eu acho que vale muito a pena. Acho que desse envolvimento com os alunos que eu tive, eu acabei sendo a patrona da última turma, que se forma agora, a 100ª turma. E foi, acho que, uma alegria, uma honra quase tão grande quanto ter entrado na faculdade, né? Porque, exatamente, poder dar o diploma, abraçar os alunos que eu vi crescendo e aprendendo aqui, foi uma coisa extremamente legal e acho que é um reconhecimento da dedicação que eu tenho por vocês aqui. E, no final na verdade, no mês passado, eu acabei dando um passo um pouquinho mais ousado, que eu concorri para ser professora titular, que é o grau máximo da carreira acadêmica, na disciplina de técnica cirúrgica. Tinham 5 concorrentes, eram 4 homens, e a banca era de 5 pessoas, que eram 5 homens também. Exatamente para vir de encontro ao que eu falei agora, que as condições estão muito melhores, mas estão exatamente iguais? Eu acho que não estão exatamente iguais. Eu olhei também, a gente vê os debates agora, né, para presidente, para governador. Tem uma mulher para 7, 8 homens. Se fosse pela proporção da população, tinha que ser meio a meio, né? Então, talvez vocês vejam o meio a meio. Agora, a gente está vendo ainda uma mulher para 7, 8 homens, né? E nesse concurso para professor titular, eu me empenhei ao máximo. Eu tinha um currículo muito bom, tinha uma dedicação aos alunos ótima também. E eu acho que não foi por uma questão de merecimento, mas eu não ganhei. E, de novo, né, esses tropeços, essas derrotas,
fazer a gente se desestimular e pensar se a gente está no caminho certo, se está fazendo tudo certo, se é isso mesmo, se adianta ficar se dedicando ao aluno, fazer trabalho. E dá vontade, às vezes, de desistir e pensar em outra coisa, né? Mas aí, fiquei triste por um dia, mas daí lembrei que no dia seguinte tinha que ir para o Instituto da Criança para atender um monte de criança grave, esse monte de caso que ninguém resolve no Brasil inteiro e a gente resolve aqui, não só no ICR, como em todo esse complexo, né? A gente aqui resolve, vocês sabem que resolve casos que não resolve no país inteiro. Lembrei que tinha que dar aula para o 6º ano, que tinha que programar o curso do 4º ano depois. Então, no fundo, é isso. Apesar dos tropeços e das eventuais dificuldades, eu acho que o caminho é esse. Ontem eu fiz aniversário, eu fiz 43 anos. Vocês têm na sua vida ainda, vocês estão em torno dos 20 e poucos anos, né? É uma sensação de começo, é um feeling que vocês têm. Porque, na verdade, vocês estão numa preparação, né? Vocês se prepararam durante a escola e a faculdade não deixa de ser uma preparação para um futuro que vai vir. Eu estou no meio, 40 anos, a ideia é isso, a gente tem um feeling de meio. Eu não sei se eu vou viver 80, talvez eu viva 45, mas é uma sensação de que esse é o meio da vida. É como se fosse uma maturidade, assim. Mas eu acho que isso dá para a gente uma certa serenidade e me parece que eu me sinto ciente do que eu devo fazer e eu acho que eu estou, de certa forma, no caminho certo de acordar todo dia de manhã, tomar uma dose de insulina, pôr minha mochila e vir para cá. Tentando, de certa forma, retribuir por poder ter estudado nessa faculdade, ter feito 6 anos, uma faculdade de graça, a melhor faculdade do Brasil. Eu acho que a gente tem uma obrigação de retribuir isso para a instituição como um todo, para os meus professores, para os meus professores pacientes, que vocês vão ver que, na verdade, são os maiores professores que vocês vão ter na vida de vocês, porque a medicina é extremamente ampla, nunca um caso é igual ao outro, e a gente aprende de ver os casos, e, às vezes, de errar, e, se Deus quiser, a maioria das vezes, acertar, mas eles vão ser os maiores professores que vocês vão ter. E de vocês, que são os professores alunos, né, que fazem com que a gente, não eu, como todo mundo aqui, né, como as professoras, queiram cada dia mais melhorar. Vocês fazem com que a gente aprenda todo dia, com que a gente aprenda a não ter nenhum tipo de preconceito com ninguém e de acreditar que, realmente, eu acho que o nosso país pode ser melhor. Obrigada, gente.